Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do portal Baruch Comunicações, YouTube, Facebook. Hoje aqui a gente está recebendo o cantor, compositor Chico Almeida, ele é mineiro, e está lançando o seu recente trabalho, o seu novo CD. Está fazendo uma turnê aqui em São Paulo, já se apresentou no Teatro Cacilda Becker, aqui na região oeste de São Paulo. E em dezembro vai ter novas apresentações. Chico, seja bem-vindo à Rádio Baruch FM, tudo bom? Tudo bom, tudo certo. Então, muito obrigado pela abertura aí. Legal. Chico, antes da gente falar desse seu novo trabalho, a gente quer conhecer um pouquinho do Chico Almeida. Sim. Você é da onde? Como é que começou esse envolvimento com a música, né, com as artes? Fala um pouquinho pra gente. Olha, eu sou de Andrelândia, né? É uma cidade bem pequenininha, 12 mil habitantes, né? Lá entre o sul e o sudeste ali de Minas. Fica próximo a Juiz de Fora, entre Juiz de Fora, Caxambu ali, São João del Rei. Região das Montanhas Mágicas da Mantiqueira, eu gosto muito desse nome lá. Tem até numa das músicas do disco eu falo sobre isso também. E assim, cresci, né, vindo de uma família musical, né? Meus pais, tanto meu pai, né, tem uma ligação muito forte com as folias de reis, né? A gente tem uma folia de reis na família, as duplas caipiras. Então, assim, meu pai, os irmãos todos tocam também. Então, eu cresci tendo essa influência do lado dele e do lado da minha mãe também. Minha mãe canta também, os irmãos dela, tem vários irmãos que tinham bandas de baile e tudo. Então, a gente tinha esse lado da banda de baile, do pessoal de tocar, né, e tudo. Fazer baile, e, enfim, que era o lado materno, e o lado paterno, a coisa da música caipira, da música raiz, né? E também no lado materno também existia as folias também. Lá é muito forte, né? A folia de reis é uma cultura, uma manifestação muito forte lá na região nossa. E aí cresci com isso, assim. Eu falo que eu não sei quando eu comecei a mexer com música, assim, quando eu comecei a lidar com a música, porque foi na minha vida inteira, né? Meu pai estava sempre tocando e tudo, assim. Eu lembro que teve um momento que eu era pequenininho, assim, acho que eu tinha uns 5 para 6 anos, e ele sempre tentava ensinar meu irmão, que é mais velho, e a minha mãe, eu lembro dessa imagem, ele tocando violão com a minha mãe, com meu irmão e tal. E eles pegavam, assim, só que eu ficava vidrado naquilo, né? Aí eu sempre ficava perguntando pro meu irmão, assim, como que uma coisinha ou outra, ele me explicava um acordezinho, alguma coisa. Aí do nada um dia meu pai chegou e olhou e viu eu tocando. Meu irmão acho que não levava muito a sério esse negócio, não gostava mais de jogar bola e tal. E aí um dia meu pai olhou, acho que ele... Pô, peraí, acho que eu tô ensinando a pessoa errada, né? Deixa eu... vou pegar vou ensinar o menorzinho. E aí eu comecei a cantar com ele, assim, nessa idade, assim, de 5 para 6. Aí com 6 anos ele me deu um cavaquinho, que inclusive foi um amigo nosso lá, que morava aqui em São Paulo. Acho que ainda mora. Era músico lá da cidade e tal, e morava em São Paulo na época. Aí meu pai encomendou com ele, olha, traz um cavaco aí, quando você vier para cá, você traz um cavaquinho para o meu filho aí. Aí ele levou, né? E foi o começo de tudo, né? Tem uma das músicas que eu até falo isso, né? Passei a mão no cavaco e pulei no buraco. E aí comecei com aquele cavaquinho, aprendi umas coisas com meu pai, fui indo e tocando algumas coisas de folia de reis e tal. Até engraçado que é um instrumento de choro, instrumento do samba, né? E eu tocava folia de reis nele, porque lá não tinha choro, não tinha samba, ninguém sabia tocar isso. Mas veio um método do garoto, tinha um métodozinho do garoto, antigo, muito antigo, né? Uma metodologia antiga mesmo, tinha só os acordes e eu olhava aquilo, via aquele monte de acorde, eu tocando aquilo, eu desconfiava. Eu falei, cara, isso aqui, pra que tem esse monte de acorde, né? Música caipira é mais simples, né? São 3 acordes, 2 acordes só. E aí comecei nisso a ficar mais... Aí eu acho que isso me despertou uma curiosidade que não acabou mais. Aí eu comecei a ficar curioso com tudo. Fiz aulas com o Joanil de Oliveira, que é um grande músico lá da cidade também, da região. E aí a coisa começou a andar, fui fazer aula com ele, comecei a tocar e fui até meus 11, 12 anos. Até que um dia ele devolveu lá pro meu pai. Falou, isso aqui foi a última aula que eu dei para ele, não tem mais nada para ensinar para esse menino. Eu com 11 anos, assim. E aí dos 11 anos eu passei a minha adolescência, né, tocando mesmo. Só se eu saía de casa eu estava com violão, né, e se eu estava em casa a gente estava no nosso espaço lá para tocar, porque meu irmão também é músico, é o meu baterista, né, atual, toca comigo,
E, né, a adolescência toda a gente teve várias bandas lá e tudo, a gente tocava por lá. E a gente teve essa adolescência tocando também. Várias bandas e tudo, inclusive com o Joanil também, que depois a gente teve uma banda com ele e tal. E aí com 17 anos eu fui para a Universidade Federal de Ouro Preto, cursar música, passei no vestibular lá. Eu não ia nem fazer vestibular em nada. Um amigo falou, olha, faz vestibular em música, cara, legal, só acho que você passa. Ah, beleza. Fiz, passei, né, sem nem muito estudar muita coisa. Consegui passar e aí a coisa, né, ficou séria mesmo, né. Você está dentro de uma faculdade de música, um curso conceituadíssimo, como é o de Ouro Preto, é um dos mais conceituados do Brasil até. Então foi, assim, foi fantástico, né, lá foi fantástico. E lá a coisa nasceu mesmo, a coisa do nome artístico do Chico Almeida. E o legal, né, Chico, é que toda essa tua história, né, esse teu enredo, te trouxe muitas influências para o teu trabalho, né, para tuas músicas, e isso está nesse primeiro CD, né, nesse primeiro trabalho, né? Sim, tá tudo aí. Eu tenho muita dificuldade de definir o que é. Mas você toca o quê? Ah, é música caipira, né? Você toca viola caipira? Eu falo, não é música caipira, não. Ah, mas... então é rock, então. Eu falei, também não. Então, assim, porque tem isso tudo, como eu te falei, né? Tem essa influência forte da Folia de Reis, da música caipira, que é uma coisa forte, assim, em mim, assim, na minha vida. Na época, na adolescência, eu, né, conheci o rock, como eu te disse, meu irmão mais velho, né? Então, quando eu tinha ali meus 11 anos, 10, 11 anos, já estava tocando bem, assim, um violão. Eu lembro que ele chegou com um CD do Nirvana, aquela banda americana Nirvana, né? Kurt Cobain lá. E... ó, tire CD. Eu toquei, né, que a gente fala tirar, né, prender a música. Fiquei lá com o CDzinho, lá quase estourei o CD de tanto ouvir. E tirei as músicas todas. Achei aquilo, falei, cara, aí aquilo me arrepiava, né? Falei, nossa, que som, cara. Eu ouvia música caipira com meu pai, algumas coisas que o meu professor passava, mas rock não. E Nirvana é uma banda muito boa, uma banda tem um peso legal, né? Tem umas melodias muito boas e tudo. Então aquilo me pegou, aí eu fui conhecendo outras bandas, né? Eu lembro que quando eu conheci os Beatles foi um negócio impressionante, assim. Tem um tio nosso que tem uma coleção de vinil deles. Então a gente ainda tive ali com 11 anos, 12 anos, escutando Beatles em vinil, né? E tendo a coleção inteira para ouvir. Então isso foi uma coisa que marcou muito também. E aí fomos comprando vinil, comprando CD, e, né? Na época a internet já existia, mas a Andrelândia não existia, né? Então a gente ficava nessa de CD, aí o pessoal tinha vinil, a gente gravava para fita cassete, ficava escutando na fita cassete. Às vezes tinha que ligar para a rádio, quando saía uma banda, tinha uma música nova, a gente não conseguia, né? Não tinha onde, não tinha como comprar um CD e tal. A gente ligava para a rádio, a música, aí o pessoal tocava a música, a gente ficava lá esperando, e gravava na fita cassete, e assim a gente foi levando, a minha adolescência foi toda assim. Então eu tive muita influência do rock, hein? Inclusive influência pessoal, né? O rock ele me influenciou mesmo, cabelo grande, roupa, calça rasgada, calça preta, camisa preta, não sei o quê, né? Umas bagunças, né? Que o roqueiro gosta de fazer, né? Ainda mais interior, né? Aí foi isso. E como eu te falei, depois em Ouro Preto a coisa, né? Lá foi uma pancada, né? Porque lá eu peguei tudo isso, e foi interessante que na faculdade você não vai ver o rock, você não vai ver a música caipira. Então o que eu já tinha de influência, lá eu não repeti, meio que não repeti, assim, eu desenvolvi com outras coisas, né? Então lá eu conheci o choro pra valer, né? Marcou muito, é uma influência muito forte minha. Ontem no show do Cacilda Becker, tive até a gente fez um chorinho, que eu convidei o Cadu Barros, que é um grande músico aqui de São Paulo, rapaz assim, que conheci lá em Andrelândia, tem alguns parentes lá, e vi ele crescer enquanto músico, foi para Tatuí, formou em Tatuí lá, então assim, um grande violonista, e tive a honra de ter ele ontem lá, né, um grande amigo também. E aí fizemos um chorinho, então assim, tem essa influência toda, né. Então na UFOP eu conheci isso, o choro, claro, a música clássica, né, estudamos muito, né, desde o Palestrino até o John Cage aqui agora, né, desde o do século XIV até o século XX, XXI. Então, estudei isso tudo lá. E a MPB, né, brasileira, né, música Brasil, jazz Brasil, choro brasileiro, enfim. Deu para ter foi uma miscelânea, né, uma tempestade de coisa. Tanto que eu cheguei num ponto na UFOP, no curso,
que eu realmente estava perdido, assim. Eu adorava tocar chorinho no violão, mas a viola ficava ali me puxando também, mas eu queria tocar guitarra também, então eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? No caso, a viola até tava esquecida, assim, na época. Tava mais no violão, guitarra, baixo e tal. Não sabia se eu queria ser músico, se eu ia cantar, se eu ia mexer com estúdio, se eu queria ser produtor, se eu queria ser arranjador, né? Tava me identificando com tudo. Porque a música era muito minha vida, assim, né? Eu lembro que lá na UFOP, o pessoal falava, vamos jogar uma bolinha, vamos bater. Eu falava, não, vou tocar, vou ficar tocando lá em casa, lá, não vou fazer nada, não. E aí eu tive umas férias, voltei para Uberlândia, fiquei um tempo de férias, e do nada apareceu um senhor lá meu pai tem uma mercearia lá, um mercado, e chegou alguém e falou, Zé, vocês mexem com música aí, né, família de vocês aí, seus meninos, tô com uma viola caipira lá, rapaz, você não quer, como diz lá em Uberlândia, quer apanhar ela não? Aí meu pai falou, vou falar com meu filho ali, vamos ver. Aí peguei a violinha, toquei, falei, violinha, aquilo... Falei, cara, é uma coisa nova.